Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Primeira Frequência iniciando, para a gente ter esse encontro de manhã, para fortalecer as nossas bases, para a gente aproveitar essa onda energética da manhã, desse dia que amanheceu maravilhoso por aqui. Não sei como o dia amanheceu aí para você, mas lembra sempre, o importante é como o dia amanhece dentro. Se você tá sentindo que o dia tá amanhecendo esquisito para você, se todo dia o seu dia acorda nublado, chuvoso, triste, lamacento, se todo dia o seu dia amanhece mal, uma poça de lama, uma nuvem negra, não importa como esteja o dia lá fora, se o seu dia aqui dentro amanhece ruim, presta muita atenção nos seus diálogos internos, nos seus pensamentos. Presta muita atenção no que está na sua mente, tá? A gente tá aí no Setembro Amarelo. Bom dia, meus amores, bom dia. Sejam muito bem-vindas, é muito importante vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada, tá? Eu normalmente não costumo escolher um tema, né? Mas os temas têm sido escolhidos e aí eu preciso falar sobre eles. A gente está no Setembro Amarelo, a gente já conversou sobre isso aqui. Bom dia, Vânia. Bom dia, Lana. Um beijo no coração de vocês. Aconteceu uma coisa aí, né? Houve um suicídio nesse fim de semana e eu fiquei sabendo só ontem. Eu já falei aqui pra vocês, né? Se desliguem das notícias. Não fiquem focando em notícias, não fiquem focando nas redes sociais, tá? Isso aqui que a gente tá fazendo é diferente, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, a Débora fica falando pra gente sair da rede social e ela tá na rede social. Já que a gente está na rede social, vamos procurar coisas que enobreçam a nossa alma de alguma maneira, que nos tragam alguma informação, né? Mas tem muita gente na rede social que fica, muita gente, a gente não tem noção disso, e principalmente as gerações mais novas, que ficam na rede social se inspirando na blogueira, no emagrecimento da blogueira, na lipo da blogueira, sabe? Na vida da blogueira, que às vezes a blogueira tá sofrendo pra caramba e ninguém sabe porque ela não pode mostrar aquilo. Então assim, vamos viver a nossa vida real, cuidando dos nossos diálogos internos, cuidando sempre do nosso pensamento, porque sabemos que estamos nessa terra para evoluir. Então, a gente sabe que não dá para ficar felizinho o tempo todo. A gente sabe que o mundo está cheio de dor, o mundo está cheio de seres humanos com livre-arbítrios e nem sempre a gente faz as melhores escolhas para a nossa vida, não é? A gente nem sempre sabe fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Então, o mundo tá assim, cheio de dor. Mas a gente não precisa trazer essa dor para dentro da gente, tá? Meninas, aquele esquema da internet, né? Se der ruim aí, vocês me avisem, por favor, porque a minha internet tá muito abençoada nos últimos dias. Dá até uma desanimada, mas como a Débora desanima à toa, a Débora tá aqui. Ontem eu fiquei sabendo de um caso que eu não sei se vocês já souberam, e a minha intenção aqui, só um minutinho. A minha intenção aqui não é fazer sensacionalismo, não é falar da vida dos outros, mas como eu disse, eu não fico procurando as notícias. Eu fiquei sabendo dessa notícia através de uma aula, uma mentora que eu estava assistindo uma aula dela, e era ao vivo, e ela comentou sobre isso. Não citou nomes, só citou o assunto, entre vários, tá? Entre vários. Esse aí me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Então, assim, vocês não precisam sair daqui se vocês não souberem quem é e sair pesquisando. Eu fui pesquisar por quê? Pro meu estudo.
porque eu estudo comportamental, eu sou entusiasta, né, do comportamento humano e da mentalidade. Eu amo isso. E eu acho que faz muita falta a gente tentar entender sempre isso, o comportamento e a mente humana. Então eu fui fazer umas pesquisas para embasar ali, né, os meus humildes estudos sobre esse assunto. E o que eu descobri? Que eu não sei se vocês sabem, se vocês souberem, não precisa colocar o nome, tá? A gente não precisa dizer quem é. Mas tem uma pessoa que no domingo se suicidou. Eu não sei como, não não me compete saber, eu não fui a fundo nisso. Mas uma pessoa que teve uma história de muita obesidade, tá? Ela trilhou ali um caminho até entre drogas para tentar emagrecer, me parece. E há anos atrás, conseguindo emagrecer, porque ela emagreceu, se eu não me engano, mais de 30 ou 40 quilos, não tenho certeza dos números, porque eu vi as duas notícias, então não sei qual tá certa. Ela emagreceu muito, conseguiu chegar, né, aonde ela queria, e teve a ideia, viu o que estava acontecendo ali por volta de 2015, viu que estava acontecendo muito pessoas criarem Instagrams para mostrar a sua rotina de vida, então ela quis fazer aquilo até como um incentivo para ela, sabe? Para ela se despir de repente daquelas fotos, né, de horror, de obesidade, e ao mesmo tempo mostrar o fracasso dela, né, a derrota e o sucesso dela na rede como um incentivo para ela continuar, porque talvez ela no fundo, não sei, tivesse um medo de ter uma recaída. Eu só sei que aquilo foi muito bom e ela continuou, e com isso ela virou inspiração. Ela tinha muitos seguidores, ela virou inspiração para várias pessoas. Só que quando foi no domingo, desculpa, gente, a gata passou aqui e deu uma cacetada no meu tripé. Quando foi no domingo, essa moça não resistiu e resolveu tentar ali contra a existência física dela, tá? E aí a gente volta lá naquele quesito lá que eu falei com vocês até na semana passada. Aonde será que tá o problema? Ela emagreceu, olha só, ela vinha sofrendo com a obesidade, ela estava mal, ela chegou no fundo do poço por causa de drogas, de repente ela se levantou, ela conseguiu, ela inspirou, e era inspiração para para centenas de pessoas, tá? Muitos seguidores, tanto no Instagram quanto no Facebook. Era uma grande inspiração e de repente, olha só, a gente não tá aqui para julgar, tá? De jeito nenhum, quando eu falo isso aqui com vocês, é como julgamento. Eu só fico pensando que assim, eu não sei se ela tinha filhos, mas com certeza ela é uma filha, ela é uma irmã. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado com os nossos diálogos internos, com os nossos pensamentos. E pra gente... Gente, tá normal a internet aí pra vocês? Tá? Me avisa aí, por favor, se tiver. E pra gente poder ficar atento que a gente, assim como eu falei, de estar bem por dentro, primeiro a gente precisa estar bem por dentro, eu também falei no outro quesito, lembra? Da gente estar... Se nós não estivermos bem por dentro, bem com nós mesmos, a gente não consegue ajudar o outro. Então, assim, existe uma sobrecarga enorme e existem vários fatores. Falar sobre esse assunto tá normal, Vânia? Obrigada, tá? É porque tá dando umas caidinhas aqui pra mim que eu não sei se chega a afetar o que eu tô falando. Esse assunto é tão denso, é tão grande, que eu acho que a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer uma aula para dentro
do meu treinamento só com isso, porque não basta só a gente mudar o pensamento, né, das pessoas. É preciso, às vezes, que as pessoas entendam um pouquinho mais o que acontece por trás disso, porque é muito grande. Eu nem sei se eu consigo falar sobre tudo aqui, mas a gente precisa saber de várias formas. A primeira delas que a gente precisa entender é que a gordura, tá? O sobrepeso, a obesidade, ela é uma coisa indesejada, mas ao mesmo tempo desejada. A gente atrai consciente ou inconscientemente as coisas, né? A gordura, ela é uma espécie de camada de proteção, ok? Estamos falando aqui da mente humana e do comportamental. Ela é uma camada de proteção. As pessoas às vezes engordam muito, não sabem nem o porquê, mas é porque lá no fundo dela, aquele ego ferido, a mente dela que guarda informações de quando ela possivelmente era um bebezinho, fofinho, gordinho, e todo mundo gostava dela, todo mundo amava ela daquele jeito. A mente dela pode trazer uma camada de gordura que é para proteger, porque quando ela entende que quando ela está acima do peso, ela é querida. As pessoas não são mais para ela, tratam elas de forma amorosa. Entende? É mais ou menos isso. Então a gordura pode ser uma camada de proteção, tá? Como eu tinha falado, tudo que é doença, né, vem se instalando na mente. Olha aí, a obesidade pode ser uma camada de proteção, tá? E assim, aí às vezes a pessoa começa ali naquela caminhada e quer inspirar, quer ajudar outras pessoas. Ela conseguiu emagrecer, ela conseguiu o que ela queria, ela tá ajudando várias pessoas se inspiram nela. Isso era para ser um motivo de quê? De encher o seu coração de orgulho? Não. Orgulho é do ego, né? Mas de encher o seu coração de satisfação e de dizer: meu Deus, que bom, muito obrigada que eu estou conseguindo fazer por tantas pessoas. Porque eu estou conseguindo mudar a vida de tantas pessoas. Porque a minha mensagem está chegando a tantas pessoas. Mas a gente vê que nem sempre é isso que acontece. É o lá dentro. É o lá dentro, meus amores. Vamos cuidar de lá de dentro, da nossa partícula divina, da nossa alma. Porque se nós formos pensar, atentar contra a nossa vida é uma coisa super antinatural. Nosso reflexo humano, tá? Nosso cérebro que quer sempre nos proteger, a nossa alma, que é a inteligência infinita que comanda toda essa máquina que é o nosso corpo. Quando nós passamos por uma situação de perigo, o que eles fazem? O que a gente recebe? A gente recebe um alerta. Então, o que é natural para nós é a gente nos defendermos, não é? Se você vai para o centro da cidade, começa um temporal daqueles de verão, você vê que existe uma chance muito grande de ocorrer uma inundação. O que você vai fazer? Você vai ficar ali esperando a água subir? Você não vai fazer isso. O seu reflexo, a sua alma, o seu subconsciente, o seu cérebro funcionam de uma tal maneira que eles vão fazer você fazer o quê? Preservar a sua vida, salvar a sua vida. Você vai procurar um lugar abrigado da chuva, dos raios, e você vai procurar um lugar alto, para você não ser arrastada pela correnteza. Quando se tem tempo para isso. Né? Quando você vai passar num lugar que você precisa passar num lugar que é super perigoso e você tem a opção de não ir, ou não, aqui acontecem tiroteios, não vamos passar por aqui essa hora. Não, a gente precisa de um outro plano. O natural é a gente seguir o fluxo da vida, não é? Eu acho que eu não tô errada, né, gente? O natural é a gente sempre pensar em se defender. Quando você leva um choque, a primeira coisa que você faz ninguém vai ali numa tomada que sabe que está dando choque e enfia o dedo. Do nada, não é? Ninguém. Então, assim, é natural a gente se retrair, é natural a gente dar um passo para trás para nossa defesa. O que não é natural, o que é antinatural é a gente regredir. Porque o ser humano, ele não foi feito para regredir. Ele foi feito, ou ele estabiliza,
ou ele progride. A regressão, ela não deve acontecer, né? Não tem como voltar para trás. Então, assim, se a gente for dar um passo para trás, a gente às vezes dá passos para trás nas nossas decisões. Então, uma coisa que eu acho super importante de deixar essa mensagem aqui: toda vez que um pensamento ruim vier na sua mente, toda vez que um pensamento de suicídio, um pensamento de morte, um pensamento de que você não é amada, um pensamento de que você não faz ideia de por que você está nesse mundo, um pensamento de que você não faz diferença na vida de ninguém, um pensamento de que você não tem mais nada para viver, porque você já viveu muito, porque você já viu tudo, porque a vida tá um saco, porque é só isso que se tem para viver. Toda vez que vier um pensamento desse tipo, de que você não é querida, de que você para e dá um passo para trás. Dá um passo para trás. E para com esse tipo de pensamento. Respira fundo e diz: chega, em mim não. Como diz William Sanches, eu não sei se vocês conhecem ele, em mim basta. Em mim basta. Tá? Então, toda vez que a vida estiver te levando para o fundo do poço, lembra sempre que não é a vida, que são as suas escolhas, que nós somos seres dotados de uma inteligência divina. E mesmo que não fôssemos dotados dessa inteligência divina, que não tivéssemos essa consciência, nós temos a consciência que somos dotados de uma inteligência. Então, a gente tem sempre opção de mudar os nossos pensamentos. A gente tem sempre a opção de reverter essa situação, tá? Então, o suicídio é um assunto muito chato de se conversar. É um assunto muito chato de se falar, porque a gente não sabe nunca os motivos do outro, a gente não sabe o que estava se passando. Porque existe, né, a nossa frequência. Vamos supor que exista uma frequência vibracional aqui. E os nossos pensamentos nos levam a ter sentimentos, lembra que eu falei isso? Os nossos pensamentos fazem a gente ter sentimentos que vão fazer a gente vibrar em determinada frequência, ou mais baixa ou mais alta. Por isso a importância da gente escolher sempre bons pensamentos, pensamentos harmoniosos, para a gente estar sempre elevando a nossa frequência. Lembra que eu falei também que os pensamentos, eles vêm em cadeia. Quando a gente pensa alguma coisa, normalmente aqueles pensamentos não param por ali, os pensamentos vêm em cadeia. Se você pensar, se eu for pensar na minha canequinha, eu vou pensar que no dia que eu comprei essa caneca, foi numa loja tal assim, eu comprei mais duas junto com ela, eu comprei não sei o quê. Poxa, eu devia ter comprado. Os pensamentos sempre vêm em cadeia. Então, o que acontece com os pensamentos vindo em cadeia? Estamos vibrando, tá? E aí nós começamos a ter os pensamentos. Quando a gente baixa os nossos pensamentos, quando a gente abre espaço para os pensamentos ruins, a gente vai baixando a nossa vibração. E a gente vai, nesse cadenciamento, descobrindo e entrando em novas camadas de vibrações mais baixas, cada vez mais baixas. Se nós não controlarmos a nossa mente controla a gente. Camada por camada de pensamentos vão sendo descobertos e você vai só pensando mais baixo, você vai só se abaixando, só se colocando lá embaixo, que é onde está o fundo do poço. Algumas pessoas não conseguem sair de lá. Então, para isso ter acontecido, por exemplo, com uma moça assim, como acontece todos os dias, gente, esse foi um caso isolado, né, que chegou até mim, mas acontece todos os dias. Para um caso desse, da pessoa atentar
contra a própria vida, a gente não sabe, a gente não tem noção em qual camada que ela chegou. Ela foi em algo muito profundo. Essa pessoa, uma pessoa que pratica isso, ela chega numa camada muito profunda, muito, para de repente atentar contra a própria vida. Uma coisa que é muito interessante é que assim, quem fala que vai fazer, normalmente não faz. Não é regra, tá? Mas normalmente quem fala que vai fazer, não faz. E às vezes isso é bom. Só que quando você escutar uma pessoa falando isso, apoia ela. Leva ela para o outro lado. Porque ela fala, ela bota aquilo para fora. Aquele sofrimento. Eu não aguento mais, eu vou me matar. Você tem a oportunidade. Esse é um pedido de ajuda escondidinho. Ok? Muito difícil a gente ajudar alguém que não quer ajuda. Mas esse é um pedido de ajuda escondidinho. Quando a pessoa dá aquela desabada em cima de você, quando ela fala uma coisa dessas. É uma hora que você consegue agarrar ela e trazer ela para perto de você. Tá? Mas normalmente quando ela fala que vai fazer, ela não faz. A pessoa, é isso que eu estava tentando dizer, a pessoa que tá nessa frequência e escolhe um pensamento ruim e vai descendo as camadas, ela chega numa profundidade tão grande nessas camadas que ela não tá falando para ninguém. Ela está sorrindo. Presta atenção nisso. A maioria das pessoas que a gente vê casos de suicídio, a gente vê que horas antes, minutos antes, isso mesmo antes das redes sociais, elas tiraram foto, elas estavam sorrindo, elas estavam batendo papo, elas estavam conversando, e as pessoas que estão ao redor pensam assim, meu Deus, eu nunca podia imaginar, ela estava tão bem. Porque o ser humano tem a capacidade de sorrir, de falar e de não deixar ninguém saber o que está acontecendo. Então assim, se você aí estiver assim, sorrindo por fora e chorando por dentro, eu preciso dizer para você que isso tem jeito, que isso tem saída. Assim como você desce essas camadas, tá? E se você conhecer alguém que está passando por isso, fala isso também. Assim como você desce essas camadas vibracionais, como você baixa a sua vibração e os seus pensamentos até o fundo do poço, tem como subir de volta. Lembra que eu falei que o fundo do poço às vezes é um excelente professor? Tem como subir de volta. Você não tá sozinha. Ninguém nunca tá sozinho de tudo. Tem como subir de volta, tá? E vamos dar uma breve pincelada aqui pelo lado espiritual, tá? Até agora falamos da mente, da energética, e pra gente entender como tudo se liga. Por isso que eu falo desses vários assuntos. Quando o indivíduo começa a pensar em suicídio, ele já não está mais sozinho. É preciso que a gente saiba que nós não estamos sozinhos em momento nenhum, ok? Existe uma estimativa de que para cada um encarnado, para cada um de nós que vivemos na Terra, existem 6 desencarnados, tá? É uma média, uma estimativa. Então, esse já é um grande motivo para você pensar assim, que vida maravilhosa, eu tenho a oportunidade de estar aqui, tem uma fila esperando para estar aqui. Mas eu consegui, eu sou uma vencedora, já aí eu já venci, tá? Nós não estamos sozinhos em momento nenhum, ok? Por isso a importância de cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos sempre levam a gente para algum lugar, ou para um bom lugar, ou para um lugar ruim. Quando você baixa a sua vibração com pensamentos ruins, você está aqui, e você começa a cadenciar, a entrar na cadência dos pensamentos ruins, e você atinge vibrações mais baixas,
Nessas vibrações mais baixas, você vai se afinizar, se alinhar com tudo e com todos que estiverem ali naquelas vibrações. Então, assim, existem irmãozinhos desencarnados que estão vibrando no mal. Não são maus, estão vibrando no mal, estão adoecidos, ok? Então, eles estão vibrando ali baixo, eles estão esperando uma oportunidade, eles estão ainda no mundo dos vícios, eles estão ainda vibrando muito fortemente no mundo da carne. Os prazeres da carne ainda os satisfazem grandemente. Então, quando um irmãozinho desse encontra um alinhamento com o seu pensamento, com a sua vibração, ele é capaz de olhar e falar: olha, essa aqui pode fazer o que a gente quiser. Essa pessoa aqui tem o que a gente quer. Essa é fácil da gente conseguir. Então, não só ele, como os amigos, uma horda, vai saber quantos, né, podem se aproximar de você. E aí tudo fica mais pesado, tudo fica mais difícil, porque na sua mente você está baixando as suas vibrações, os seus pensamentos e, consequentemente, as suas vibrações vão baixando. No seu espiritual existe uma falange, muitas vezes uma falange de espíritos, às vezes é um só, lógico, né? Mas muitas vezes existe uma falange de espíritos te fortalecendo, te dando força para você abaixar cada vez mais a sua vibração, porque a sua vida é o que eles querem. Podem ser considerados os vampiros astrais. Eles querem sugar a sua energia vital. Então fique atenta a isso, que por trás da mente existe o espírito. E quando você cede, quando você desce as vibrações, e você está sendo apoiada, os seus maus pensamentos, os seus pensamentos baixíssimos, de vibrações baixíssimas, estão sendo apoiados por espíritos, por irmãozinhos que se encontram no mal e que querem a sua vida, ou seja, a sua morte. Então, quando você fala, eu vou fazer isso, já é um alerta se eles estiverem por perto. Quando você fala, eu vou, quando a pessoa chega para você e fala, eu vou, já é um alerta para quem está por perto no mundo carnal e no mundo espiritual. Porque nós que estamos aqui no corpo de carne, eu posso estender a minha mão e te puxar. Mas quem está lá no mundo espiritual também pode estender a mão e te puxar. E é a sua escolha, é o seu pensamento, o seu livre-arbítrio que vai te ligar, que vai te levar a estender a mão para o lado correto. E o que acontece no mundo espiritual? Por que, Débora? Por que eles querem a minha morte? Por que eles são considerados vampiros astrais? Quando se ocorre a morte natural, né? O indivíduo viveu a vida toda e chegou o momento do desenlace carnal. Quando o indivíduo chega nesse momento, ele vai ser amparado por uma falange de bons espíritos, tá? Que são encarregados de vir até ele no hospital ou em casa, ou, né, é um momento programado onde aqueles bons espíritos vão estar ao redor dele para fazer o desenlace carnal de uma forma correta, sem deixar resquícios de energia vital. Nós temos energia vital no nosso corpo e ela não vai embora assim que a gente morre. É por isso que essa falange de bons espíritos, elas vêm e desligam e dissipam, tá? Gente, estou falando bem a grosso modo, mas eu acho que dá para entender. Elas dissipam essas energias vitais.
E os irmãozinhos que tiram as suas vidas, eles não recebem essa assistência. Aquilo não estava programado para acontecer. O desencarne dele foi prematuro. O desencarne dele, vamos dizer assim, que não estava na agenda, né? Não estava na agenda esse desencarne. O mundo espiritual, ele não sabe de tudo. E outra coisa, o livre-arbítrio. Tudo que você faz, toda ação tem uma reação. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Se você tirar a sua vida, você vai passar pelas consequências de ter tirado a sua vida. Então, esses irmãozinhos que estão ali no mal, querendo a sua vida, eles querem a sua energia vital. Então, fique atenta a isso, porque quando a pessoa tira a sua vida, existe o que chamamos de vampirização. Aqueles irmãozinhos ali, viciados ainda na carne, tanto em vícios de bebida, comida, cigarros, drogas e sensações da carne que eles não possuem mais, que é a sensação de estar vivo, que é o fluido vital que nós temos no nosso corpo. Quando a pessoa se mata, esse fluido vital não é dissipado, não é retirado corretamente. Então, aqueles irmãozinhos que estavam esperando aquele episódio, esperando aquele evento, eles vão ali se aproveitar daquele fluido vital. Entende? É por isso que é chamado de vampirização. Aqueles irmãozinhos te apoiaram na sua decisão, estavam só esperando o momento e vão lá e retiram o que eles querem. E aí outras coisas, tá? Podem acontecer. Já falei que esse assunto é longo, mas é só para você ver como a mente e o espírito estão intrinsecamente ligados. E é por isso que nós encarnados temos muito domínio sobre a mente. Precisamos controlar os nossos pensamentos, precisamos controlar para onde vai os nossos pensamentos, porque para onde vai os nossos pensamentos é para onde nós vamos. Então nós temos o poder de escolher os nossos pensamentos. Já que nós temos o poder de escolher os nossos pensamentos, vamos escolher, porque assim como você está numa frequência, você escolhe pensamentos ruins e vai descendo a sua frequência vibracional, o contrário também acontece. Escolha bons pensamentos, escolha pensamentos de amor, pensamentos de luz, de generosidade. Tenha ações que te levam a isso, que te levem a ter mais e mais pensamentos bons, porque você vai elevar a sua frequência. Assim como você desce a frequência, você sobe a frequência. E nós queremos o quê? Subir a nossa frequência sempre. A gente quer o quê? Se afastar daquela frequência lá de baixo, que vai tirar as nossas vidas, que vai tirar a oportunidade de vivermos tudo que nós viemos viver nessa terra. Tá bom? A vida é um presente, é um privilégio. Lembra? Para cada um encarnado, existem em média 6 desencarnados. Então, se você está vivo nesse momento, na Terra, você é um privilegiado. Você é uma pedra preciosa. Você precisa reconhecer isso, reconhecendo a sua alma, a essência divina que reside dentro de você. Então, meus amores, por favor, olhem com muito amor e carinho, voltem o seu olhar com muito amor e carinho para dentro de você, para dentro de si, para dentro dessa essência. Porque na escola ensinam a gente matemática, ensinam a gente a educação física, ensinam a gente o convívio social, ensinam a gente as matérias da escola, mas não ensinam. Vai ter escola que vai ensinar a mergulhar no inglês, que vai ensinar a mergulhar na piscina, que vai ensinar a mergulhar no mundo do trabalho.
mas não ensinam a gente a mergulhar dentro. Não existe escola que ensine a gente a mergulhar dentro de nós. Essa escola é a vida, então dê muito valor à sua vida, tá? Muito valor à sua vida. Procure estar bem para você conseguir ajudar também. Vamos ver aí, tirar como base a história dessa moça que eu comentei aqui com vocês. Às vezes ela conseguiu, mas ela não estava tão bem para ajudar. O que aconteceu a gente não vai saber. E não vamos procurar saber. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vamos cuidar de direcionar o nosso pensamento. O teu pensamento tem o poder de te fazer subir ou tem o poder de te fazer descer. Então, cuida dele. Olha só para onde você quer ir. Olha para o que você quer. Tá faltando isso. Para de olhar o que está faltando. Para de olhar para o que está faltando. Olha para onde você quer chegar. Olha para o que você quer conquistar. Direciona os teus pensamentos para onde você quer, para o que você quer viver. Ok? Tudo que a gente foca cresce e é assim também com a nossa mente. Ficamos entendidos? Muito obrigada para vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada. Eu precisava muito vir falar sobre esse assunto por causa dessa história, né, que chegou a mim. Estamos no Setembro Amarelo, esses assuntos são muito recorrentes. E lembra sempre, tá? Que você é um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo. Que você nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. E que antes de mudar o externo, lembra que eu falei aqui que o nosso mundo externo, ele é reflexo do nosso mundo interior? Então, mais uma lição traz essa história dessa moça pra gente. Antes de mudar o externo, a gente precisa não só mudar o externo, a gente precisa fazer esse mergulho dentro da gente também. A gente precisa estar com o que é dentro da gente, com a nossa essência divina, com a nossa alma, com a nossa mente sã, para o corpo estar são, para o nosso ambiente estar são também. Vânia, um beijo no seu coração, meu amor. Te amo. Lana, minha linda, te amo. Tenha um dia abençoado também. Gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui, ok? Contem sempre comigo. Eu amo vocês. Que Deus abençoe abundantemente as suas vidas, com muita prosperidade, muita saúde em todos os campos da sua trajetória. Que para onde vocês olharem, vocês vejam abundância e prosperidade, só coisas boas. Cuidem dos seus pensamentos. Eu amo muito, muito vocês. Beijo, beijo.